Olá, estamos aqui para mais um bate-papo do podcast Lidere Mais, agora com Gabriel Pereira, proprietário da Cimerian e Draco. O tema que ele traz hoje para o Lidere é crescimento começa com posicionamento. Seja bem-vindo, Gabriel, é um prazer falar com você. Muito obrigado. O posicionamento de uma marca ele é muito importante conforme a empresa vai crescendo, porque na medida que essa empresa ela vai passando por fases. Então, automaticamente, o posicionamento dela perante os clientes e que acompanham a marca, é necessário sempre eles estarem a par dos acontecimentos da empresa. E foi o que a gente fez com a Cimerian. A Cimerian ela cresceu muito nos últimos 5 anos, então nós saímos de 3 colaboradores para mais de 300 e uma fábrica que comportava uma produção de 10 máquinas para mais de 1.200 peças por mês. Então a gente foi direcionando o público e trazendo o público para perto. Então hoje a Cimerian, a gente tem um posicionamento extremamente importante, não só nacionalmente, mas também internacional, por conta da proximidade que a gente tem com o nosso público final. Então quem divulga nosso produto não é o nosso comprador, e sim o público final, o cliente que vai na academia e treina nos nossos aparelhos. Então, muitas vezes ele chega no dono de academia e fala, cara, se você não adquirir essa máquina, eu vou mudar para uma outra academia. Então, são coisas que foram acontecendo. E, claro, no marketing, eu acredito que o que deu mais resultado para a Cimerian foi a utilização dos 4 P's do marketing, que é o que eu vou trazer um pouco da minha palestra também, que é preço, praça, promoção e produto. O produto a gente já tinha, então eu precisei correr atrás dos outros P's. Então, automaticamente, ao longo desse tempo, a gente foi conquistando eles e foi fazendo o posicionamento da marca ser reconhecida nacionalmente hoje. Perfeito. E pensando nessa bagagem, toda essa construção, né, da Cimerian, na sua visão, assim, o que realmente torna uma marca forte para o mercado? Uma marca ela vai se tornando forte criando uma base sólida, né? Então, a Cimerian sempre teve um grande poder de venda, mas automaticamente foi necessário que a fábrica acompanhasse esse crescimento também. Porque se você vende uma grande quantidade de produtos e você não consegue entregar, toda aquela fama, toda aquela reputação que você cria, você acaba se perdendo pelo caminho. Então a gente sempre foi conciliando tanto a venda quanto a questão de entrega do produto também. E sempre procurando entregar um produto de excelente qualidade com ótimo custo-benefício. E foi assim que a gente entrou no mercado nacional e é assim que a gente está entrando no mercado dos Estados Unidos. Que bacana. Você comentou até desse crescimento rápido, né, exponencial nesses últimos 5 anos. Quais que foram os maiores desafios que vocês enfrentaram assim nesse período? No início, né, como todo empresário, quando você não tem recurso, você tem uma grande dificuldade financeira e uma grande dificuldade também de contratação. Então a Cimerian no início, ela dependia muito de mim e do Márcio, que somos os proprietários. Então toda a parte de tomada de decisão, toda a parte de gestão dependia muito da gente. E uma grande virada de chave que a Cimerian teve foi na questão de contratação de pessoas. A partir do momento que a gente começou a investir em pessoas de mais qualidade, de mais calibre, a gente elevou o nível da Cimerian. Porque daí a gente saiu de uma empresa de ascensão e passou a ser literalmente uma empresa sólida. Então hoje na tomada de decisão da empresa, a gente tem nossos gestores, então o gestor fiscal. A gente tem uma dúvida sobre fiscal, a gente vai nesse gestor. Então isso vai minimizando erros e erro custa caro, principalmente quando são os proprietários que acabam tomando esse tipo de decisão. Então hoje a gente tem como se fosse um conselho de gestores que vai nos auxiliando na tomada de decisão. Perfeito. Realmente, o que você falou, acho que é um ponto-chave, né? Minimizar erro, tomar decisões mais seguras é o que toda empresa precisa justamente para ir seguindo nessa perspectiva de crescimento, né? Com certeza. E a gente sabe que vocês estão num mercado muito competitivo ali, né? O que vocês têm feito para se diferenciar? Como a Cimerian era considerada uma empresa em ascensão e todos os nossos concorrentes eles têm mais de 30 anos de mercado, 40 anos de mercado, o que eles imaginavam é que a Cimerian seria só mais uma empresa começando. E não, a gente foi preparando toda a base dela, deixando a base sólida para a gente poder crescer com organização e com planejamento. Então, uma diferenciação grande que a gente teve, a gente conseguiu atacar o público maromba. Então, a gente está envolvido ali com os atletas
Logo depois da pandemia, quem fazia toda a divulgação do nosso setor eram os atletas, porque as academias estavam fechadas. Logo depois que abriu, todos os públicos queriam o nosso estilo de maquinário, que são os equipamentos articulados. Então, automaticamente, a gente foi aderindo esse público e foi conquistando eles, mandando alguns recados para o cliente. Então, ao longo dos anos, a gente precisou falar que nossa marca era fabricada no Brasil, porque todo mundo achava que era importado. Depois, a gente passou a imagem que nosso equipamento era robusto e aguentava e tinha uma excelente qualidade. E depois que tinha um ótimo custo-benefício, por isso que os atletas treinavam neles. Então a gente conseguiu essa atração e hoje a gente patrocina os melhores atletas não só do Brasil, mas como no mundo. Então com certeza a gente vem levando o nome da Cimerion, mas também o nome de Londrina para o mundo. Que a gente contratou o atual Mr. Olympia, então a gente foi a primeira empresa do meio fitness a contratar o atual Mr. Olympia e a gente então a gente tem feito algo extremamente fora da curva, assim, em tão pouco tempo. É muito bom, né? A gente vê uma marca, uma empresa ganhando força, nascendo na nossa cidade, isso, querendo ou não, gera benefícios diretos, né? Para dar visibilidade para a nossa cidade, fortalece a nossa região. Então, assim, que vocês continuem aí nesse crescimento. Costumo falar que em Londrina, a Cimerion ficou conhecida por um showroom nosso, que são as Draco. Então a Draco, quando ela chegou em Londrina, toda a indústria ficou famosa também. Mas a gente já era um pouco conhecido nacionalmente. Depois que teve a Draco, ela era só um showroom e logo depois ela se tornou uma franquia. Então automaticamente a gente vem focando nesse projeto também, que a gente pensa nos dois projetos ao mesmo tempo. Então a Draco, ela vai levando o nome da Cimerion e a Cimerion vai levando o nome da Draco. Bacana. E pensando assim, na sua visão enquanto empresário, por que você acredita que é importante que as lideranças de Londrina, da nossa região, participem de eventos como esse de hoje? Eu costumo falar que todo mundo que está aqui, eles já são diferentes por estarem aqui. Perfeito. Então essas pessoas, elas estão procurando evoluir profissionalmente, procurando evoluir pessoalmente também, porque uma coisa leva a outra. Então, uma grande virada de chave que a Cimerion teve foi na questão de contratação de pessoas com maior capacidade em tomada de decisão. Com certeza, um tipo de evento como esse é em prol não só da cidade, como das empresas, mas para as pessoas também. Faz total diferença para toda Londrina e toda a região. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui no nosso evento, por trazer a sua visão empreendedora, né, essa trajetória impressionante da Cimerion aqui para o Lidere. E muito obrigada por participar também do nosso podcast. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Gabriel Pereira. Continuem acompanhando o canal da CIL para não perder nenhuma entrevista do podcast Lidere Mais.